O conflito no Irã pode levar a um colapso da economia mundial? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, eu já faço aquele pedido para você. Temos várias pessoas que assistem aos vídeos aqui no canal e não seguem o nosso canal. Então, por favor, não deixe de apertar no botão para se inscrever e apertar o sininho, porque assim você recebe as notificações de todos os vídeos que nós postamos aqui diariamente. Além disso, não deixe de me acompanhar nas minhas redes, @RafaelAbismusa, em todas elas, no Spotify, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, cada plataforma com produção de conteúdo específica para ela. Mas vamos então começar com o vídeo de hoje sobre o conflito no Irã, o ataque israelense e norte-americano às principais instalações iranianas e quais são os impactos disso para os mercados, para os ativos financeiros. Antes disso, gostaria de fazer uma observação histórica muito rápida aqui, para que você entenda mais ou menos o que está acontecendo. O Irã passou por vários momentos ao longo da sua história com intervenções tanto de britânicos quanto de participação de norte-americanos na política do país. Tivemos a deposição de Mohammed Mossadegh, que queria fazer a nacionalização do petróleo, era realmente um regime de nacionalização, de estatização e expulsão dos britânicos do país. Os britânicos, numa operação conjunta com norte-americanos, afastaram o Mossadegh e colocaram o Shah Reza Pahlavi, que tinha, portanto, o apoio anglo-americano para que houvesse esse suporte realmente financeiro e até o suporte militar com apoio desses países. No entanto, o Shah Reza Pahlavi sofre a queda do seu regime a partir da revolução dos ayatolás, e aí a partir disso o Irã se torna uma teocracia e desde então o país segue com o regime dos ayatolás e tem um grande problema nesse aspecto porque os americanos temem muito pela inflamação de células terroristas, proliferação de armas nucleares e agora mais recentemente também a proliferação e a criação de drones e mísseis balísticos. Então esses são todos os pontos centrais de preocupação em relação ao Irã. E é importante entender que o Irã se torna um agente de instabilidade no Oriente Médio, tem um forte antagonismo com Israel, houve os ataques de 7 de outubro e tem um papel realmente de mobilização junto à Rússia, junto à China, contra os Estados Unidos e fazem esses ataques, até ataques cibernéticos e confecção de drones, como eu disse, que estão sendo utilizados, inclusive pela Rússia, na guerra contra a Ucrânia. Por esse motivo, já havia uma grande preocupação com o Irã de décadas. Vários presidentes norte-americanos tentaram lidar com a questão. O Barack Obama assinou um acordo com os iranianos para que não houvesse a proliferação de armas nucleares, mas o Trump, já no primeiro mandato, entendia que era inviável a continuidade daquele acordo porque os iranianos chegariam à posse da arma nuclear e, por esse motivo, ele simplesmente rasgou o acordo, ele rompeu unilateralmente esse acordo e, desde então, o Trump sempre foi muito belicoso aos iranianos e agora, no seu segundo mandato, disse que não deixaria jamais que houvesse a possibilidade de que os iranianos chegassem à arma nuclear e, por esse motivo, fez esses ataques estratégicos. Lembrando que ele já havia feito ano passado, em 2025, ele já havia feito aqueles ataques estratégicos em Fordow, que havia a informação de que os iranianos estavam fazendo enriquecimento de urânio e estavam preparando a arma nuclear nesses locais, e essas instalações foram bombardeadas pelos americanos, e agora o Trump volta com novos ataques, junto com os israelenses, que também têm uma preocupação com relação à sua segurança. Teve o ataque de 7 de outubro, que causa preocupação a todo o país, a todos os israelenses, e há um sentimento realmente de retaliação por parte dos israelenses, e por esse motivo esses ataques acontecem agora com o intuito de evitar o avanço dos iranianos em relação a essas armas. Foi noticiado o falecimento do Ayatollah Khamenei num ataque feito pelos israelenses. Os israelenses chegaram a fazer o avanço cibernético em câmeras, possibilitando que fosse traçada a rota do Ayatollah Khamenei, a sua frequência, qual era o seu dia a dia, como era a sua rotina, e com isso eles conseguiram mapear várias autoridades iranianas e tiveram a consecução de um plano em que o Ayatollah Khamenei foi morto num ataque no final de semana e é a liderança do país. E agora, segundo o noticiário, quem vai assumir é o filho do Ayatollah Khamenei, e ainda não se tem essa informação confirmada até o momento em que eu gravo esse vídeo, mas parece que ele será o próximo indicado.
E os iranianos adotaram uma estratégia para revidar a todos os países do Oriente Médio, os países da região, que são considerados aliados norte-americanos. Então, além de instalações norte-americanas nas regiões que foram atingidas, embaixada e outros pontos da CIA, por exemplo, também tivemos países atacados. Então, os Emirados Árabes Unidos foram atacados, o Catar sofreu alguns ataques, entre outros países que fazem parte dessa aliança norte-americana. E, claro, a Arábia Saudita, que tem vários pontos ali de refino de petróleo e que foram atacados estrategicamente pelos iranianos com o intuito de causar um colapso na produção de petróleo e dificultar a oferta de petróleo global. Existe um outro ponto estratégico também, que no Golfo Pérsico existe o Estreito de Hormuz, e nesse Estreito de Hormuz, que fica entre os Emirados Árabes de um lado e de outro lado o Irã, há o escoamento da produção de petróleo. Aproximadamente 20% da produção de petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz, e os iranianos têm o controle dessa região e pretendem impedir que haja o tráfego dos navios. E depois, quando eu comentar o impacto dessa notícia nos ativos financeiros, eu vou explicar melhor quais são as métricas que o investidor deveria ficar atento para entender um pouco como esse conflito pode se exacerbar e pode ter um impacto para o preço do petróleo. Mas o importante a entender nessa situação é o fato de que você tem um país que perdeu sua principal liderança, um país que está numa situação de instabilidade e que agora precisa, além de ter um sucessor, uma nova liderança, precisa entender qual é a estratégia. Também tivemos a notícia, no dia 4 de março, que agentes do Serviço Secreto iraniano teriam buscado os servidores e agentes dos Estados Unidos para tentar uma negociação no sábado, logo após os ataques, mas o Trump disse que era tarde demais, né? Ele falou too late, então não tinha mais espaço para negociações. E eu, nas minhas redes, você que me acompanha nas minhas redes, sabe que eu vinha comentando, inclusive nos meus podcasts diários, sobre a possibilidade de ataque dos norte-americanos e israelenses. Já semanas antes eu já falava sobre a localização de vários porta-aviões e outras embarcações norte-americanas que estavam nas proximidades e todos os jatos que estavam sendo encaminhados para a região. Então havia uma pressão muito clara por parte de norte-americanos e israelenses para que houvesse esse acordo, e os iranianos não cederam. Além disso, na véspera do ataque, o Netanyahu, durante aquela semana, chegou a se encontrar com o Trump na Casa Branca, e isso tudo já indicava que poderia haver alguma medida de ataque, de tentar neutralizar as principais instalações iranianas. E por esse motivo, muitos agentes do mercado já previam e já se anteciparam a esse movimento, tentando entender o que poderia acontecer. Mas esse, mais ou menos, é o pano de fundo, esse é o cenário de uma forma muito sintética aqui, tentando passar brevemente pela história, entender um pouco como é que nós chegamos a esse ponto, entender essa transição do Obama para o Trump, que é uma transição entre dois presidentes de partidos diferentes e presidentes com visões muito diferentes, e por isso esse tom mais belicoso em relação ao Irã. Mas uma coisa que é importante salientar é que, isso pelo menos pela análise que eu fiz e vendo entrevistas, analisando os fatos, essa questão do Irã parece praticamente consensual, tanto entre republicanos quanto entre democratas nos Estados Unidos. Eu até assisti a um trecho de uma entrevista um pouco antiga da Hillary Clinton falando que o Irã deveria ser atacado, não poderia haver a possibilidade do Irã chegar à fabricação de uma arma nuclear e ter a posse da arma nuclear. Por esse motivo, me parece que tanto democratas quanto republicanos são unívocos em relação à ameaça que o Irã representa ao país, e por esse mesmo motivo me parece que, a menos que houvesse uma linha muito à esquerda do Partido Democrata, mas qualquer outro membro mais à centro-esquerda também teria uma preocupação similar. Então é importante fazer essa observação porque existem questões geopolíticas para os Estados Unidos que estão muito acima da questão bipartidária e que parecem realmente uma agenda de Estado, uma agenda do chamado Estado administrativo norte-americano, que seria conduzida de toda maneira. Então, esses são os principais pontos. Lembrando que Trump havia feito a captura do Maduro no início de janeiro. Agora, esses ataques atingem mais um país fornecedor de petróleo e um país que fornece muito petróleo para a China. Algumas análises dizem que a tentativa também de atingir o Irã é para que haja um estrangulamento ou uma dificuldade no fornecimento de petróleo à China, já que é um grande oponente norte-americano. Essa é uma análise feita já
tentando entender os aspectos derivados, os aspectos diretos e indiretos desse conflito. Num primeiro momento, o que se afirma por parte dos norte-americanos é a preocupação com armas nucleares, mísseis balísticos e financiamento, patrocínio às células terroristas. Esses são os pontos principais. Mas há, já no segundo plano, numa derivada, a possibilidade de atingir os aliados iranianos, Rússia, no que concerne ao fornecimento de drones, e a China, no que diz respeito ao fornecimento do petróleo. E tudo isso corrobora um quebra-cabeça político para se entender os passos que são tomados. Israel com uma preocupação de segurança, os norte-americanos com uma preocupação de estabilidade na região, no Oriente Médio, que estão aliados à Arábia Saudita. A Arábia Saudita vê o regime iraniano com maus olhos, entende que é um agente de instabilidade na região, no Oriente Médio, e por esse motivo os aliados também se movimentam e tentam se proteger desses ataques. Essa é, portanto, o panorama. Agora, vou começar aqui a colocar um pouco da minha análise, da minha opinião, o que eu estou vendo, e depois vou tecer os comentários para os ativos financeiros, para os principais ativos financeiros. Pelo cenário que se avizinha, não há, na minha opinião, a possibilidade desse conflito perdurar por anos. Parece que é algo realmente que será resolvido no máximo em alguns meses. Por quê? Diferentemente da questão da Rússia e da Ucrânia, que já se protrai por mais de 4 anos, essa questão dos ataques norte-americanos e israelenses evita levar o chamado boots on the ground, que é a ideia de você levar o exército ou você levar uma frota de militares para que haja ocupação do território, como aconteceu no Iraque. O Pete Hegseth, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, foi muito claro na sua coletiva de imprensa em afirmar que não vai haver boots on the ground, que eles não vão enviar o exército, não vão enviar tropas, assim como Marco Rubio também reforçou esse mesmo ponto, dizendo que não há possibilidade de comprometimento de tropas no Irã. Pelo próprio discurso do presidente Trump, a ideia é que a população se aproveite desse momento de fragilidade do regime e se insurja e tente depor o regime para que haja substituição por outra forma de governo. Não sabemos qual vai ser, mas essa é a ideia, essa é a estratégia por parte do governo norte-americano em tentar levar a uma deposição do regime teocrático e haver uma substituição, quem sabe um regime democrático, não sabemos se isso seria possível, mas pelo menos que haja uma mudança de liderança a partir de movimentos populares, dada a fragilização proporcionada pelos ataques norte-americanos. Esse, pelo menos, o ponto estratégico desenhado pelo Trump, pelo Marco Rubio, pelo Pete Hegseth, por toda a equipe que está por trás desses ataques. Então vamos aguardar, mas o Irã está isolado, não há apoio de países da região, pelo contrário, os países da região declararam apoio aos norte-americanos. Houve agora o anúncio de Reino Unido, França, também ajudando a defender os países da região que são aliados dos europeus e que estão sofrendo ataques, então muito mais uma participação apenas para reforço da defesa dos países. E a China já se manifestou contra os ataques, disse que há uma violação do direito internacional, mas disse também que é importante manter os fluxos dos navios petroleiros no Estreito de Hormuz, isso, claro, porque existe uma preocupação com o fornecimento de petróleo. A China é a maior compradora de petróleo iraniano, que é um petróleo sancionado, então há uma grande preocupação se esse fluxo vai continuar. E a Rússia também condenou os ataques, mas não tem como, nesse momento, dedicar esforços maiores aos iranianos, na medida em que está comprometida com a guerra na Ucrânia. Então, os países também têm seus interesses em jogo, não têm a disponibilidade de conceder apoio ao Irã, e por esse motivo o Irã está isolado. É um país fragilizado economicamente, não tem um grande apoio da população, pelo que a imprensa noticia, é um regime com baixo apoio da população, praticamente 80% do povo iraniano é favorável a uma troca de regime e, consequentemente, é difícil que esse regime consiga se manter por muito tempo, principalmente com o uso das tecnologias muito avançadas de israelenses e norte-americanos e os ataques que têm sido muito específicos, estratégicos, mirando pontos vitais para os iranianos e tentando realmente desestruturar o país da perspectiva militar para que não haja a possibilidade de vencer ou de causar nova instabilidade doravante. Então, esse é o cenário em que eu me deparo, que eu analiso, e realmente não vejo a possibilidade de haver um conflito tão longo, tão intenso entre os países. E a partir dessa análise, dessa visão, me parece que nós teremos essa alta do petróleo, que nós já vimos
nos últimos dias. Vou colocar até um gráfico aqui para mostrar a alta muito expressiva do petróleo. Muitos já dizem que vai chegar agora próximo a $90 o barril do Brent. Temos mais ou menos agora na casa de $85. O cenário base realmente é esse, o cenário que a maioria dos investidores projeta é um conflito que vai perdurar alguns meses, um petróleo rondando na casa de $90 a $100. Essa é a visão macro da precificação da questão energética, e principalmente do petróleo, mas que depois, a partir do momento em que esses ataques sejam interrompidos, que o fornecimento de petróleo poderia continuar normalmente. O grande problema em torno da precificação do petróleo diz respeito à capacidade dos iranianos de atingirem os países da região, e aí ele pode atingir a países como a Arábia Saudita, por exemplo, e comprometer boa parte da oferta de petróleo global. Caso eles sejam bem-sucedidos, e aí seria um cenário mais catastrófico, muitos já cogitam que o barril de petróleo poderia chegar a $120, $130 o barril, mas lembrando, esse é um cenário de catástrofe, não é um cenário base. Seria uma probabilidade aí de 60%, 70% de você ter um conflito de 4 meses, 5 meses, e um barril de petróleo rondando a casa de $90 a $100, mas findado o ataque, findada a tentativa de israelenses e norte-americanos de conter o avanço do regime iraniano em questões armamentistas de armas nucleares, mísseis balísticos, é bem possível que o mercado se reequilibre e que haja uma oferta estável do petróleo. Lembrando que o petróleo vinha numa queda já há alguns anos, era uma tese de boa parte dos investidores de que o petróleo continuaria caindo pela baixa demanda, a OPEP tentando restringir a oferta para tentar segurar um pouco o preço. Então, esse evento geopolítico trouxe uma ruptura na tendência do preço do petróleo nos últimos anos, então, por isso, os investidores ficam bastante preocupados. Outros pontos de interesse para o investidor, além do petróleo, que é, claro, o ponto principal. O segundo ponto, eu me refiro à força do dólar. O dólar vinha nesse movimento de debasement, fiz vários vídeos aqui falando, é o fim do dólar, vou até deixar o link aqui, fiz um vídeo falando, será que é o fim do dólar? E realmente foi um tema ao longo de 2025 e agora no início de 2026, da fraqueza do dólar, da diversificação de vários investidores institucionais em ativos diversos que não fossem nos Estados Unidos, Europa, Ásia, América Latina, países emergentes em geral. Então, esse movimento de diversificação e de fragilização do dólar vinha acontecendo até então. Mas, num cenário chamado cenário de risk-off, onde os agentes tentam se proteger, há naturalmente essa tendência a haver a valorização do dólar, e por isso que rapidamente houve já uma valorização do dólar tanto em relação às moedas de países desenvolvidos quanto de países emergentes. Apenas um exemplo, o Brasil rondava mais ou menos o câmbio em queda, estava em 5,12 mais ou menos o dólar, e agora subiu já para 5,27, vai bater quase 5,30 poucos dias depois dos ataques. Então, esse movimento que aconteceu com o real brasileiro também se replicou para diversas moedas no mundo todo e mostra a força do dólar quando há essa fuga para ativos de proteção, para ativos de qualidade, chamados safe havens, e aí, mais uma vez, um alerta para o investidor, porque é sempre importante tomar cuidado com essas narrativas. Muitas narrativas de enfraquecimento do dólar, muitas narrativas de que o dólar não seria mais hegemônico, e em momentos como esse nós vemos que não é bem assim, e por isso a importância de o investidor ter um portfólio diversificado e proteção em moeda forte. De novo, não é recomendação de investimento, não faço nenhuma recomendação de investimento aqui no canal, são apenas vídeos com conteúdo explicativo, informativo, mas você que é investidor deve conversar com o seu consultor, com o seu assessor de investimento, para que você pense sobre a sua diversificação em moeda e veja a importância de moeda forte nesses momentos. Então, esse foi o segundo ponto. Falei do petróleo, falei da valorização do dólar. Agora eu quero falar de um terceiro ponto, que é a questão ligada à curva de juros norte-americana. Por quê? Normalmente, em situações como essas, situações de risk-off, os investidores vão e compram treasuries norte-americanas e, por consequência, como há a queda, o aumento do preço, há a queda dos juros na curva toda. Então, a partir do momento em que há muitos compradores, o preço do bond sobe e os yields, os juros, caem. Mas isso não aconteceu. Todos os vértices da curva norte-americana subiram. Isso mostra o quê? Que os agentes estão precificando que esse evento, esse ataque no Irã, pode gerar um choque inflacionário. Nós podemos ter uma retomada da inflação. A inflação que já vinha bem controlada pelo Federal Reserve e quase em todas as economias maduras, tanto o núcleo da inflação como
o headline estavam bem controlados, mas com esse choque inflacionário, esse problema de crise de oferta do petróleo, aumento repentino do petróleo e as consequências inflacionárias que isso pode causar, os investidores tiveram a conclusão de que não, a curva como um todo deveria subir, porque a partir de agora devemos precificar inflação mais alta exige juros mais altos. Então até os cortes projetados do Federal Reserve, alguns diziam 2 cortes, outros diziam 3 cortes de juros da FFA ao longo de 2026, talvez não ocorram em razão de um possível choque inflacionário que será aferido nos próximos meses pelo CPI, pelo PCI, nós poderemos verificar. Mas não é uma preocupação exclusivamente norte-americana, porque como é um conflito que tem uma repercussão global, na verdade, policymakers do mundo todo estão preocupados com o risco de alta de inflação. Então, até aqui no Brasil, nós já tivemos notícia de que o governo também se preocupa com o choque inflacionário que pode decorrer desse evento de ataque ao Irã. E é por isso que é muito importante que o investidor tenha em mente as consequências desse evento e entender o que pode acontecer. Então, esse foi o terceiro ponto. Falamos, portanto, de petróleo, dólar, falamos de juros. Agora eu quero falar de um quarto ponto que me surpreendeu bastante, que foi a força da Bolsa norte-americana. A Bolsa norte-americana praticamente se manteve estável nos dias subsequentes ao ataque ao Irã. E isso foi muito curioso, porque abriu em queda na segunda-feira, mas ao longo do dia foi recuperando e depois, nos dias subsequentes, teve até uma alta bastante vigorosa. Isso mostra que a preponderância do setor de tecnologia no índice, que beira mais ou menos 45% do S&P, faz com que essas empresas sejam, de alguma maneira, blindadas a esses eventos geopolíticos e não sofram o risco de deterioramento dos seus lucros e das suas receitas. Por esse motivo, o mercado não teve um movimento de pânico, pelo contrário, as ações se mantiveram estáveis e muitas até se valorizaram nos dias subsequentes e outras corrigiram por notícias diversas. Então, a Nvidia corrigiu no dia subsequente por um anúncio de possível restrição de exportação de chips para a China, assim como a Broadcom, que também é a fabricante de chips. Mas perceba que a bolsa como um todo se manteve estável. Então, a grande preocupação, e muitos diziam no final de semana que haveria uma queda drástica da bolsa norte-americana, isso não aconteceu. Já, ao contrário, mercados emergentes, mercados dependentes de petróleo, países dependentes da importação de petróleo, sofreram muito. Para mim, o principal caso foi a Coreia. A Coreia teve uma queda de 12% e isso representa uma queda muito expressiva decorrente da dependência que a Coreia tem da importação de petróleo. Não é um país produtor de petróleo, portanto depende de importações e foi muito impactada justamente por isso, e é uma correção muito severa no índice coreano. Os mercados emergentes corrigiram mais também e a bolsa americana se manteve intacta, está com uma razão preço-lucro muito alta comparativamente da perspectiva histórica, comparativamente aos últimos 10 anos, está com uma razão preço-lucro bem alta, realmente. Muitos especialistas e analistas dizem que ela está cara, porém as projeções de crescimento de lucro líquido das empresas são muito altas e se elas se materializarem ao longo de 2026, é bem possível que o índice continue andando a despeito do evento geopolítico e dessa guerra que ocorre no Oriente Médio e dos impactos que ela tem sobre o petróleo. Por quê? Isso é uma outra observação. Como eu disse, o setor de tecnologia hoje representa 45%, mas veja outra estatística interessante. O setor de energia, ao longo das últimas décadas, começou a diminuir o seu peso no índice. Então hoje, por mais que nós tenhamos uma valorização das empresas de energia, tem até um ETF, chama XLE, que é um ETF de empresas de energia. Eu vou pedir para o Pedro deixar aqui o gráfico desse ETF. Por mais que nós tenhamos uma valorização dessas empresas e o aumento delas na preponderância do índice, ainda é muito pequena a participação de todas as empresas que exploram petróleo e, por isso, um impacto delas, tanto para cima quanto para baixo, gera pouco efeito na composição geral do S&P 500. E é por isso que o S&P, com a sua preponderância de tech, hoje é um índice muito mais afetado por notícias ligadas à inteligência artificial, à disrupção de empresas de software, os impactos que a inteligência artificial pode ter sobre as Mag 7, do que uma questão geopolítica que diz respeito ao petróleo pela baixa participação dessas empresas na sua composição. O que pode acontecer, no entanto, e é bom que o investidor fique bastante atento a isso, há um risco de aumento da inflação. E se essa inflação subir demais em razão do preço do petróleo,
o Federal Reserve, e assim como os demais bancos centrais dos países maduros, terá que aumentar os juros. E se esse aumento for drástico, ou se houver um aumento para além do que o mercado espera, aí nós podemos começar a verificar alguma correção mais acentuada na Bolsa norte-americana por decorrência do evento que acontece no Oriente Médio. E a outra possibilidade, como eu disse no começo do vídeo, é a de materialização do cenário catastrófico, em que vários países da região são afetados, a oferta global de petróleo é totalmente desestruturada e o barril salta para 120, 130 dólares. Lembrando, é o cenário de catástrofe, mas o investidor tem que gerir risco e avaliar quais são as probabilidades. O último ponto que eu queria comentar, falei de ações, falei de juros, falei de câmbio. O último ponto que eu queria falar é sobre o ouro. A primeira commodity a que eu me referi foi o petróleo, que é evidente que é a mais significativa, mas o ouro também teve um price action, um movimento de preço dos dias subsequentes um pouco peculiar. Ele caiu. Na verdade, muitos previam que o ouro poderia se valorizar mais, já se valorizou muito ao longo de 2025 e do começo de 2026, mas o ouro teve uma pequena queda nos dias subsequentes e muitos perguntaram, será que não está sendo usado, o ouro não está sendo usado como um safe haven, como um ativo de refúgio? E na realidade o que aconteceu foi a alta do dólar e, portanto, uma leve queda do ouro, provavelmente por uma busca por um ativo que seja mais líquido, mais seguro para os investidores e provavelmente também pelo excesso já de alta ao longo dos últimos meses, alguma alavancagem por parte de investidores, muito fluxo de ETF também entrando no ouro, tudo isso impactando bastante o preço da commodity metálica e não teve uma alta expressiva, pelo contrário, até caiu um pouco no dia subsequente, na segunda-feira, na abertura, e por isso pode ser que o ouro fique mais ou menos rondando essa faixa de 5.000 a 5.400. Claro, os investidores permanecem bastante animados com a tese favorável ao ouro e de debasement do dólar, de enfraquecimento do dólar, mas pelo menos como safe haven naquele momento, ele não se comportou se analisado o price action imediato. Isso não significa que o ouro não deva ser um ativo cogitado para a diversificação de portfólio. Isso é algo que você deve conversar com o seu assessor, com o seu consultor, a pessoa que o ajuda a tomar as principais decisões em relação à sua carteira. Não é essa a proposta aqui do vídeo, como eu já falei, não faço recomendação, é apenas um vídeo informativo, mas é algo que chama atenção e que faz com que os investidores realmente pensem qual é o rumo do preço, se vai para 6.000 dólares a onça, ou se vai ficar realmente nessa faixa, ou se vai corrigir mais um pouco e o dólar pode fortalecer mais ainda. Então é algo a se pensar, mas esse foi o movimento de curto prazo do ouro. Há ainda algumas dúvidas realmente qual é a tendência. Muitos continuam comprados, outros já dizem que o movimento já é bastante excessivo e que talvez agora seja o momento de diminuir a exposição. Então, opiniões antagônicas, vale a pena você ouvir os dois lados e refletir e pensar o que fazer em relação à sua carteira. Então, esse é o vídeo de hoje. Tratei de todos os assuntos que eu gostaria de abordar, falei do aspecto histórico do conflito, falei dos acontecimentos mais recentes, da transição do governo Obama para o governo Trump, falei dos impactos que esse evento tem para o petróleo e para outros ativos financeiros, e agora eu realmente encerro esse vídeo, e se você tiver alguma dúvida ou algo que eu comentei aqui em relação ao qual você discorda, não deixe de escrever aqui nos comentários, pode deixar seu comentário aqui que eu vou ler e vou responder, e pode ter certeza que nós fazemos muita questão de ter essa interação com as pessoas que assistem aos vídeos do meu canal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o like, de curtir o vídeo, para que o algoritmo possa distribuir esse vídeo para mais pessoas que tenham interesse similar ao seu. Além disso, você pode me seguir nas demais redes, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, @RafaelAbismusa, em todas elas, cada plataforma com um conteúdo específico para ela.